Estamos ao vivo. Olá, bom dia. Já temos alguns aqui. Bárbara, Cida, Antônio Carlos, muito bom dia a todos. Que bom que vocês estão aqui com a gente mais uma vez. A Biocali Profissional fica muito feliz e satisfeita em saber que temos seguidores fiéis. Hoje o nosso assunto vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos um pouquinho na contramão agora. Gostamos muito de falar sobre assuntos polêmicos e hoje nós vamos falar, não é um assunto polêmico, mas é um assunto que às vezes passa batido e é um pouco esquecido. Nós vamos falar hoje, Enoque, seja bem-vindo, Enoque, nosso querido distribuidor de Jequié, seja bem-vindo. Gente, compartilha essa live, dá muitos coraçõezinhos, conversem comigo aqui na live, que isso faz com que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e passe essa informação para mais pessoas. Assim, a Biocali Profissional pode ajudar mais pessoas. E é essa a nossa função como empresa. É uma ajudadora do público de cabeleireiros, desse mundo da moda, nesse mundo dos cabelos. Joaninha.her, minha companheira de crime. Oi, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Gente, que bom, tô vendo vocês mandando coraçõezinhos. Tô vendo aqui que nossa audiência está subindo, que coisa legal. Então, nosso assunto de hoje, como nós divulgamos no nosso Stories, nosso assunto de hoje é como escurecer cabelos. Ah, sim, é bem verdade. Fazer loiros. A gente tem muita informação em vários lugares de como fazer loiros. Hoje eu quero ensinar para vocês, eu quero bater um papo com vocês, na verdade, de como escurecer cabelos. A gente tem vários motivos para escurecer cabelos. Tanto quando um cliente chega com o cabelo muito danificado e ele não tem resistência para passar por um novo processo, tá bom? E é melhor que a gente escureça esse fio, trate, porque um louro maltratado não é bonito e às vezes isso incomoda. Isso sempre incomoda e incomoda muito um louro maltratado. O louro só é bonito quando é saudável. Então, às vezes, a gente, como profissional cabeleireiro, temos também que saber indicar o momento para fazer um escurecimento de fibra. Não quero dizer aqui que eu tenho que pintar um cabelo de preto, tá bom? Mas a gente precisa entender qual é o momento em que a gente pode fazer o escurecimento da fibra. Muito bem, oi, 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 sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Espero que vocês fiquem aqui e se sintam bem à vontade. Vamos compartilhar essa live. Quem for cabeleireiro aqui, já me dá coraçõezinhos para eu saber com quem que eu tô falando. Essa live está sendo transmitida aqui pelo Instagram da Biocali Profissional. E o nosso assunto de hoje é escurecimento. Quando eu devo indicar o escurecimento da fibra e quando eu devo prosseguir com o tratamento para fazer um loiro. Tá bom? Vamos lá, me deem coraçõezinhos. Se alguém quiser fazer perguntas ao vivo aqui, é só chamar e a gente abre para você fazer suas perguntas ao vivo, tá bom? E quem tiver dúvidas referente a fundo de clareamento, também nós estamos aqui para responder as perguntas de vocês, tá? Pode mandar aqui quem quiser, que aí a gente vai batendo um papo e vai tirando todas as dúvidas de vocês. Muito bem. Sonho de todo profissional cabeleireiro é fazer loiros incríveis, é fazer aquele louro maravilhoso, um louro perolado ou até mesmo aquele platinado quase sem pigmento, que é um cabelo bem branquinho. Eu acredito que quando a gente consegue fazer esse tipo de cabelo, no nosso entendimento, a gente se consagra como um top colorista, como um profissional incrível, não é verdade? Sonho de todo profissional. Parece que escurecer cabelo é super fácil, ou colorir o cabelo de preto é muito fácil. Não é bem assim. No mundo da colorimetria, nós precisamos entender de todos os processos, inclusive de escurecimento. Querem ver só como que é real essa questão do engano na hora de escurecer um cabelo? Vamos lá. Quem aqui já passou por alguém ou já criou esse resultado dentro do salão de maneira indesejada? A cliente tem um cabelo loiro, tá com muitas mechas ou simplesmente quer voltar a ter a cor natural do cabelo. A cliente já está com o cabelo, as mechas estão aí na altura de 8, 9, mas estão muito mastigadas, está muito frágil, muito poroso e a cliente decidiu que quer voltar para o cabelo natural.
natural dessa cliente é um 3, mais ou menos da cor do meu cabelo. Um 3, é um cabelo bem escuro. Então imagine você tá saindo de um 8, um 9, que são alturas de tons bem elevadas, são alturas de tons para fazer um platinado, por exemplo. E aí a cliente resolve ir para um 3. Aí a gente simplesmente vai lá na cartela de cores do Biocare Profissional, pega a coloração 3 e aplica nesse loiro. Qual o resultado que eu vou ter nesse cabelo? Vai ser um 3 perfeito? Vamos pensar. Quem já fez isso no salão? Coloca aqui para mim, eu. Escreve aqui, eu. Quem já passou por esse processo dentro do salão? Escreve para mim aqui, eu. Não fica. Por mais que a gente... Deixa eu pegar minha escala de fundo de clareamento aqui para vocês. Por mais que pareça ser muito fácil escurecer, não é bem assim. Quando a gente pega um cabelo numa altura de tom de 7, 8, 9 e tenta escurecer ele simplesmente por escurecer e pega uma cor qualquer da cartela de cores, como por exemplo o natural da cliente que era um 3 e aplica a coloração, esse cabelo vai ficar com cara, eu digo que é cor de rato. Vocês já ouviram dizer? Sabe o pelo do rato, aquele cinza fechado? E não fica uniforme, fica aquela cor, uma mecha mais clara, uma mecha mais escura, umas ficam bem acinzentadas, a gente pode dizer que chumbadas na verdade, mas não fica o preto, não fica o castanho escuro uniforme. Quem já passou por isso, fala aqui pra mim, eu. A Midian Cabeleireira disse que já passou. Pois é, amiga, a gente passa por isso. É uma das amarguras da vida do profissional cabeleireiro. Isso mesmo, quando a gente tenta escurecer um cabelo sem fazer um fundo de clareamento, de escurecimento, ele não vai ficar uniforme. A CARF Profissional, oi, sejam bem-vindos à nossa live. Já tem pergunta aqui, daqui a pouquinho eu vou responder, tá? Mas quando a gente tenta fazer um escurecimento da fibra de um cabelo que está na altura de 8 ou 9, ou até mesmo de um 10, é obrigação nossa fazer um fundo de escurecimento. Assim como a gente, quando vamos fazer loiros, nós precisamos atingir o fundo de clareamento específicos para cada cor. Quando a gente quer escurecer, também. Ah, Manu, mas então como que eu faço para resolver esse problema? Vamos lá. A escala de fundo de clareamento mostra para mim qual que é o resíduo da cor que eu preciso ter naquele cabelo, não é isso? O resíduo da cor natural. Na cartela de cores Biocare Profissional, aqui atrás a gente tem a escala de fundo de clareamento. Ou seja, se eu quero fazer mechas em um cabelo e eu quero fazer mechas na altura de 8, se eu quero fazer mechas na altura de 8, qual é a cor que eu tenho que chegar na descoloração para no momento que eu fizer uma matização ou uma tonalização, esse cabelo chegar num 8. Nossa escalinha de fundo de clareamento diz que é a cor amarela, tá bom? Fazendo a descoloração do cabelo, eu preciso atingir o amarelo para eu conseguir colocar um 8. Se eu não chegar no amarelo e parar no laranja, esse cabelo não vai chegar num 8, vai chegar num 7. E daí a pessoa não é mais loira, seria uma morena iluminada, digamos assim. Para eu fazer um fundo de escurecimento é a mesma coisa. Quando eu vou fazer um fundo de escurecimento para aplicar uma cor natural do cabelo da cliente, eu preciso devolver esse tom da cor. Por exemplo, aqui na nossa escalinha de fundo de clareamento eu tenho quais são os fundos das cores, tá? No lado contrário. Então, se eu quero reaplicar um 4, por exemplo, que é um castanho médio, ele me diz que eu preciso ter um vermelho escuro. Eu preciso ter no mínimo laranja sobre esse fio. Ou seja, se eu tenho uma cliente que tem um cabelo na altura de 8, 9, de 8 para cima, 8, 9 ou 10, que são cabelos quase sem pigmento, eu preciso obrigatoriamente devolver o pigmento para essa cor. Ou seja, laranja escuro ou até mesmo um vermelho. Se eu quiser que essa cor se torne uniforme, eu tenho que repigmentar esse fio para depois colocar a cor correta, para que esse cabelo não fique manchado ou com cor de rato, ou até mesmo desbotar com muita facilidade. Quem aqui já fez uma correção de cor e na primeira lavagem que a cliente fez o cabelo desbotou? Coloca aqui para mim, eu, tá bom? É muito comum, se nós não fizermos a correção certa, se nós não devolvermos esse fundo de escurecimento para o cabelo, vai desbotar com muita facilidade, muita facilidade.
E além do desbotamento por conta do erro do fundo de escurecimento, ainda tem a questão da porosidade da fibra. Então não adianta também eu só ter o conhecimento de fundo de escurecimento e não tratar a fibra. Quanto mais aberta estiver essa fibra, quanto mais porosa essa fibra estiver, mais facilmente ela vai soltar esses pigmentos artificiais que foram colocados na fibra. Vamos ilustrar. Pensa uma esponja de lavar louça. Se eu deixar essa esponja por muito tempo seca, quando eu colocar água nela, ela absorve muita água, mas com a mesma facilidade que ela absorveu essa água, ela vai soltar essa água, tá bom? A mesma coisa acontece com cabelo, ok? Quanto mais poroso esse cabelo estiver, mais fácil ele vai soltar os pigmentos que a gente colocou nele. Então é importante num processo de escurecimento eu ter um cabelo tratado. Nós sabemos que a escolha das clientes por escurecer a fibra pode ser por vários motivos. Ou porque ela usou louro por muito tempo e não quer mais, quer mudar a aparência, quer mudar o rosto. Ou porque o cabelo está muito maltratado e o cabelo loiro ele tende a mostrar com muito mais facilidade os danos da fibra. Manu, mas eu preciso fazer fundo de escurecimento, é só quando eu vou para o preto? Não. Toda cor abaixo de 7 eu preciso fazer fundo de escurecimento, tá bom? Porque o 7 ele precisa de laranja. Para eu revelar um 7 no cabelo, eu preciso de laranja. Se eu simplesmente pegar esse cabelo na altura de 8, 9 e 10 e tentar escurecer, sem devolver fundo de escurecimento, ele vai desbotar com muita facilidade e ele não vai ter a cor real, tá bom? Ele não vai revelar a cor real. Por exemplo, eu tenho um cabelo na altura de 9 e eu quero trazer esse cabelo para um 6, que é um louro escuro, tá bom? Quero devolver para um louro escuro. E eu simplesmente pego o meu 6.0 e aplico nesse cabelo. 6.0 tem alguma nuance? Não, 6.0 é a cor base. Se eu simplesmente aplicar o 6.0, eu vou até escurecer esse cabelo, mas eu não chego no louro escuro que eu queria. Eu preciso devolver fundo de escurecimento. E assim vai para as cores mais escuras. Quanto mais escuro for, mais eu preciso do fundo de escurecimento. Sabe por quê? Senão o cabelo vai ficando cinza. Vai revelando a cor real do pigmento, entende? Aí dá aquela cor que a gente não gosta. Isso acontece também, gente, quando a gente vai fazer mechas, tá? Quando a gente vai trabalhar em mechas invertidas, por exemplo, em cabelos que tem mechas muito claras, já está com muitas mechas e a cliente quer continuar loira, mas ela não quer tantas mechas mais. A raiz está crescida, ela precisa fazer a raiz, mas ela não quer que as meio e pontas fiquem mais loiros do que já estão. Nesse caso, também a gente pode indicar as mechas invertidas, que na verdade eu estou escurecendo mechas. Manu, o que são mechas invertidas? Mechas invertidas são quando a minha cliente tem um cabelo que já está muito loiro ou quando tem um cabelo que está muito laranja e eu preciso tentar amenizar esse laranja. Uma das formas é eu fazer mechas invertidas e neutralizar esse cabelo depois com tonalizante, tá bom? Quem quiser mais dicas sobre esses assuntos de correção, pode mandar no direct ou manda aqui mesmo na nossa live, que a gente faz uma outra live com as outras dúvidas que forem aparecendo, tá bom? Então eu posso fazer mechas invertidas. Mechas invertidas é um momento em que eu preciso pensar no fundo de escurecimento, porque o desbotamento dessa mecha que eu vou colorir pode resultar numa cor desagradável, ok? Mas Manu, como é que eu vou fazer um fundo de escurecimento se eu estou fazendo mechas invertidas? Eu não vou ter como pegar essas mechas e colorir 2 vezes sem manchar. Calma, pensa comigo. Para a gente fazer a correção e escurecimento dessa mecha, no caso das mechas invertidas, eu preciso escolher uma cor que na cor eu já tenha o pigmento que seja o fundo de escurecimento para aquele cabelo. Deu para entender? Porque imagina comigo, eu não tenho como pegar esse cabelo, fazer a mecha, dar um fundo de escurecimento só naquela mecha, enxaguar e depois fazer só a correção daquela mecha. Entende? Então, neste caso, a gente precisa usar uma cor que tenha a nuance que eu preciso para fazer a repigmentação desse fio,
e depois, automaticamente, na mesma cor, eu consegui neutralizar essa nuance que eu coloquei. Porque eu não posso fazer mechas invertidas e deixar as mechas invertidas laranja. A ideia é que ela se torne um marrom frio. Então, quais as cores que eu posso utilizar para fazer mechas invertidas e ter um resultado bacana? Eu posso, por exemplo, eu gosto muito de fazer mechas invertidas na altura de 6, tá bom? Então, a gente pode trabalhar um 6.47 ou um 6.41. Eu vou precisar sempre ter na cor que eu vou fazer a correção dessa mecha, a mecha mais escura, eu preciso ter nuances frias, tá bom? Para quem quer entender um pouquinho mais sobre nuances frias, fundo de clareamento e escurecimento, eu tenho um curso chamado Start Profissional. Nesse curso eu falo sobre tudo isso do mundo da colorimetria, desde a base, desde o início até você conseguir chegar nos louros mais incríveis. Porque não é só fazer loiro, é saber corrigir as cores. Não é tão simples assim, tá bom? Quem aqui já passou por esse momento de ter que fazer mechas invertidas e não teve sucesso? Eu já fiz isso. Para a gente alcançar, para a gente evoluir na nossa carreira profissional, a gente erra um bocadinho. E eu errei muito até chegar aonde eu estou. E para isso o Start Profissional foi desenvolvido. Eu quero ajudar você a se desenvolver na sua carreira profissional sem ter que passar por tantos erros. Gente, vamos compartilhar essa live, manda para os amigos, para os colegas. Lembrando que amigos e colegas cabeleireiros, porque essa live aqui é específica para você cabeleireiro, tá bom? Então, quando eu vou fazer mechas invertidas, eu preciso de uma cor fria, que tenha o fundo de escurecimento e automaticamente tenha a neutralização desse fundo de escurecimento. O fundo de escurecimento do 6 é um laranja bem escuro, quase vermelho. Então eu preciso ter a nuance laranja, mais a cor marrom, mais a cor cinza, porque laranja e azul se neutralizam. Então eu preciso ter os dois na mesma coloração. Assim eu consigo fazer mechas invertidas e vou ter um resultado maravilhoso. Significa que no desbotamento dessa cor não vai ficar aquela cor alaranjada, nem aquela cor acinzentada, com cor parecendo rato. Sabe cor de rato? Exatamente. Se eu fizer a neutralização, ou melhor, se eu fizer as mechas invertidas com a cor certa, eu consigo resolver esse problema e deixar o cabelo da minha cliente mais natural, com um efeito de menos mechas. E com certeza esse tipo de cliente procura o salão. Clientes que já têm mechas, querem continuar fazendo mechas na raiz, mas não quer o cabelo tão claro. Toda vez que a gente faz mechas nas clientes, se você não escrever, se você não fizer a anamnese desse cabelo e anotar qual que foi a técnica de mecha que você utilizou, é difícil de você refazer a mecha no mesmo lugar para que esse cabelo não vá ficando cada vez com mais mechas. Se o profissional já tem essa consciência e a expertise de que toda vez que ele refizer essa mecha, o cabelo vai ficar mais loiro, com mais fios loiros, e se isso não for o que a cliente quer, é de extrema importância a gente anotar tudo direitinho, qual que foi a técnica que eu usei, como que eu estou trabalhando essa mecha. Quero dar um oi aqui para Márcio, nosso distribuidor de Itamaraju. Seja bem-vindo, Márcio. Também tem aqui Ezequiel, nosso distribuidor aqui de Teixeira. Sejam muito bem-vindos à nossa live. A nossa live é sobre fundo de escurecimento. O JB Souza. Seja bem-vindo mais uma vez, Jequié marcando presença. Sempre, todas as nossas lives, Jequié está colado aqui com a gente. Vão mandando as perguntas de vocês e nós vamos respondendo. Quem gostou da ideia de fazer mechas inversas com essas cores, já dá um joinha aqui pra mim, quem gostou da ideia, tá? Dá um joinha. Biocali Profissional SP. Gente, já temos número fixo na Biocali. Gente, temos até Instagram. Gente, nós estamos evoluídos. Gente, olha, para quem é de São Paulo, para quem é do sul do Brasil, Biocali Profissional agora tem um centro de distribuição em São Paulo. E eu estou muito orgulhosa, muito feliz em poder compartilhar um pouquinho mais do que é Biocali Profissional para vocês, tá bom? Agora já tem aqui o número da Biocali Profissional, 011-2292-3844. Vocês vão ligar para lá, vão falar com a Tamires e ela vai atender vocês com todo carinho. Inclusive a Tamires está aqui com a gente também na nossa live, tá bom? Pessoal, sejam muito bem-vindos e vamos continuar que nós temos dúvidas. Quem gostou, ó, muitos joinhas aqui que o pessoal gostou das mechas invertidas, sem precisar fazer repigmentação. Fazendo mechas invertidas, usando a cor que tem a nuance específica. Eu tenho duas perguntas aqui que eu preciso responder. Você tem elas fáceis aí, Jé?
Se em um cabelo de altura 9 quero voltar para o 6.0, qual cor eu usaria? Vamos lá, quem fez a pergunta? Oliveira Marcinha. Oliveira Marcinho? Marcinha, Oliveira Marcinha. Cabelo na altura de 9, já está praticamente sem pigmento nenhum. Na verdade, a pergunta dela é: tenho um cabelo na altura de 9 e quero voltar para um 6.0, louro escuro. Cabelo na altura de 9 e quero voltar para o louro escuro, o 6.0. Qual que é o caminho que nós devemos seguir? Vamos sempre lembrar, pensando como coloristas, aonde eu estou e para onde vou. E aí eu vou definir esse trajeto do meio, tá bom? Sempre, gente, sempre. Isso não é feio, isso não é errado. Tenha um caderninho para você anotar. A cliente vai chegar para você, anota o nome da cliente, anota o telefone da cliente. Quem tem sistema de computador, faz no computador, faz no sistema. Mas quem não tem, comece a anotar num caderninho mesmo. Compra um caderninho qualquer, um caderninho pequenininho e vai colocando as informações. Você precisa ter todas essas informações. Anderson Santos das Cedras, o nosso embaixador das Cedras. Seja bem-vindo, Anderson, à nossa live. Fique aqui conosco, nós estamos falando sobre fundo de escurecimento, tá bom? Então vamos lá. Quem não segue o Anderson nas redes sociais, ele é embaixador das Cedras, tem muita informação bacana que ele posta no Instagram dele, tá? Anderson Santos Cedros, segue lá no Instagram. Muito bem, lá não, aqui no Instagram, mas agora não, depois. Vamos estudar um pouquinho sobre fundo de escurecimento. Vamos lá, então eu tenho um cabelo na altura de 9 e eu quero que ele fique na altura de 6. É um louro super claro e eu quero que ele se torne um louro escuro. Seria muito fácil eu pegar simplesmente uma coloração 6.0 e aplicar nesse cabelo. Mas nós sabemos que se fizermos isso, não vai chegar no 6, vai ficar todo manchado, uma parte fica boa e outra parte não. Se esse cabelo tiver mechas, é um pouquinho mais complicado. Quando ele está todo descolorido, por exemplo, uma descoloração global, se você colocar a cor sem uma nuance, todo ele vai revelar uma cor por igual. Mas se eu colocar em um cabelo que tem mechas, vai ter mechas mais claras e mechas mais escuras, ele vai ficar todo manchado, uma parte mais escura, uma parte mais clara, e aí acaba revelando um tom acinzentado, que é o fundo da coloração. O que a gente tem que fazer? Aonde eu estou? Estou no 9. Para onde vou? Vou para um 6. Eu tenho um louro extremamente claro e eu quero ir para um louro escuro. Esse cabelo não tem mais um fundo de escurecimento. Se ele tiver amarelo, vai ser um amarelo bem suave, tá bom? Então eu preciso devolver o fundo de escurecimento dessa cor. O louro escuro, ele é laranja escuro. Então eu preciso devolver laranja. Idma, muito bem-vinda, mais uma vez ela está aqui com a gente. Obrigada por participar. Já participou de várias lives com a gente e continua aqui com a gente, que coisa boa. Então vamos lá, eu preciso devolver o fundo de escurecimento. Qual que é o fundo de escurecimento? Manu, eu não sei fundo de escurecimento. Eu não aprendi a escala de fundo de escurecimento. Gente, está aqui na cartela da Biocali Profissional, tá? Aqui a gente tem as cores e aqui eu tenho os fundos de escurecimento ou clareamento. É o fundo que aquela cor precisa para se fixar na fibra e não soltar com facilidade, tá bom? Vamos pensar assim, fundo de clareamento e fundo de escurecimento é a cor que o fio precisa para a cor que o cabelo precisa estar para que a cor que eu quero colocar se fixe, tá bom? Vamos entender assim. Então, olhando pela minha escala aqui, a minha cliente, ela tem um cabelo na altura de 8, ela tem amarelo, de 9, ela tem um fundo amarelo e ela não quer mais o 9, ela quer vir aqui para o 6, que é um louro escuro. O contrário da minha cartela, qual a cor que eu tenho? Laranja escuro. Então, eu preciso devolver um laranja escuro. Vamos lá, vamos fazer em dois passos. Você pode fazer em duas formas. Para garantir, depende do cabelo, da porosidade do fio, eu divido essa coloração. Em alguns momentos a gente pode fazer ela junta, mas depende da situação. A gente precisa sempre avaliar como que está esse cabelo. Quem está gostando do assunto já dá a joinha pra gente, já sobe coraçõezinhos aqui e compartilha com os clientes de vocês para que eles também tenham conhecimento e a gente possa cada vez mais divulgar conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém pode tirar. Então vamos lá. Charles, Manu, você é top. Obrigada, Charles, meu companheiro lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul não, o sul todo do Brasil, na verdade, está na mão do Charles. Vamos lá. Então, eu preciso devolver laranja. Então, eu já identifiquei. Eu estou num 9, que é um louro super claro, e quero chegar num 6, que é um louro escuro. Eu já defini que eu preciso devolver laranja. Então, escreve lá no caderninho, laranja.
Quais são as cores que vai me dar esse laranja nesta altura de tom? Por exemplo, eu posso colocar Beta Novaes enviou uma solicitação para participar do ao vivo. Vou liberar você. Você tem perguntas pra gente? Já vou deixar você entrar. Vou só concluir aqui e deixo você entrar, tá bom? Quem? Tem Betane Novaes. Dá uma olhadinha no perfil dela pra mim. Muito bem, vamos lá. Eu já defini que eu preciso de um 4, que é o laranja. Qual a cor que vai me dar? Se eu quero colocar um 6, eu vou repigmentar na altura de 6. Então, eu vou colocar um 6.4, por exemplo. É um laranja. 6.4. Ah, Manu, mas aqui na minha cartela da Biocali Profissional, eu não tenho 6.4. Qual a cor que eu posso colocar? Na cartela da Biocali Profissional tem a 5.4 e a 7.4. Faz essa mistura, tá bom? Mistura o 5 mais o 7.4, sempre em porcentagens iguais, tá bom? Se o cabelo for um cabelo muito comprido, mistura um por um. Pega um tubo de 7.4 mais um tubo de 5.4, mistura bem antes e o X10. Sempre que eu for repigmentar, eu vou utilizar as volumagens menores, tá bom? Eu vou utilizar volumagem menor. Não tem por que utilizar volume 20 para abrir tom. Não preciso volume 30 nem 40, nada disso. Eu preciso de volumagens baixas, porque eu estou só repigmentando, ok? Então, vou misturar 7.4 com 5.4 mais volume 10 e vou aplicar nesse cabelo. Vou deixar agir aí meia hora, ok? Fixou nesse cabelo? Eu vou para uma segunda rodada. Eu vou aplicar aí o 6.1. Por quê? Eu devolvi laranja para esse cabelo, mas eu não quero que ele fique um louro escuro acobreado. Eu quero que ele seja um louro escuro natural. Então, eu preciso neutralizar esse laranja que eu coloquei, ok? Qual que é o segundo passo? Enxago esse cabelo e reaplico a coloração 6.1. Já que eu quero um 6 natural, que é um louro escuro natural, eu vou usar o 6.1, que é um louro escuro acinzentado. E aí eu vou ter o resultado de louro natural. Deu para entender? Oliveira, Marcinha, fala para mim se você conseguiu compreender. Tanto para fazer escurecimento de mechas, quanto para fazer escurecimento total, tá? Lembrando que se eu for fazer mechas invertidas, eu não tenho como fazer esses dois passos separados. Eu tenho que usar as colorações juntas, tá bom? Então, eu vou pegar, por exemplo, a 7.4 com a 7.1, misturar e aplicar no cabelo da cliente, tá bom? Que ao mesmo tempo que eu vou estar devolvendo o pigmento, eu estou neutralizando. Mas caso eu queira fazer isso no cabelo todo, não é em mechas separadas, eu tenho essa opção de fazer individual. Assim, o cabelo vai fixar bastante os pigmentos e eu vou ter um resultado muito melhor no final, ok? Respondi então, né, Oliveira, Marcinha? Acho que sim. Tem outra pergunta. Vê se você consegue encontrar. É a pergunta do João. Ai, gente, uma outra pergunta aqui eu quero responder. Eu quero comprar a prancha de salvamento Biocali, mas não estou encontrando. Poliane, a gente não tem mais as pranchas para venda. Teve uma época assim que a gente estava tendo umas pranchas incríveis aqui, mas não temos mais, tá bom? Vou ficar te devendo essa prancha. Deixa eu ver qual a outra. Foi do Antônio Carlos. Deixa eu achar a sua pergunta aqui. Gente, continua dando coraçõezinhos, divulgando para os amigos de vocês. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, melhor será. Dúvidas, continue mandando aqui para mim. Enquanto eu estou procurando aqui... o cabelo está caindo. Qual o tempo médio de vida do cabelo? Boa pergunta. Nem sempre... Isso é o Antônio Carlos, tá bom? Vou responder o Antônio Carlos. Nem sempre, pessoal, cabelo caindo é produto que a cliente utilizou, tá? Vamos lá. O cabelo, ele tem um tempo de vida. Esse tempo é uma média de 4 anos, tá bom? Então, não quer dizer que a gente vai ficar careca de 4 em 4 anos, não é isso. Mas o tempo médio de vida do cabelo são 4 anos. Tem cabelos que têm mais tempo que isso, tem cabelos que têm menos tempo que isso. Prova, por exemplo, é que meu cabelo... Um cabelo com 4 anos de crescimento, ele estaria mais ou menos aqui, tá bom? Olha o tamanho do meu cabelo. Meu cabelo
os fios do meu cabelo têm mais de 10 anos. Então não significa que todos os fios da nossa cabeça caem com 4 anos. Mas esse é um tempo médio de vida do cabelo. É uma fase que a gente troca de fio, digamos assim. Então mais ou menos nesta época... Oi gente, que bacana, Caleb, o que você acha de fazer uma live no meu perfil? Fala aí pra mim se você achar bacana a ideia. Vamos fazer uma live nós dois trocando figurinhas. Eu vi os cabelos incríveis que você fez e acho que seria bem bacana a gente trocar figurinhas, tá bom? Fala pra mim se você acha legal. Larissa também acenou, a Glaucia também acenou, a Tainá Miranda também acenou. Muito obrigada por estarem aqui na nossa live. Mas vamos lá. De 4 em 4 anos a gente tem essa troca, essa muda de cabelo. Como que funciona? O cabelo ele vai cair e aí vai ser um momento que a gente vai ter uma queda muito acelerada dos fios. Daí às vezes as meninas ficam desesperadas quando o cabelo começa a cair. Ai, meu cabelo tá caindo, tem alguma coisa errada. Não, às vezes é só essa fase de muda do cabelo, tá bom? Então fiquem tranquilas, nem sempre é para ser desesperadora a queda. Claro que, se você está vendo que seu cabelo está tendo uma queda muito acelerada, você está vendo que já está tendo falhas no seu cabelo, procure uma dermatologista. Por quê? Quando o cabelo está caindo da raiz, significa que é alguma coisa no nosso corpo. Não é o que eu passei no meu cabelo, tá bom? Quando eu tenho quebra da estrutura do fio, quebra, isso significa que é algo que eu passei no cabelo, ok? Então, muito cuidado, quem é profissional cabeleireiro... A Lari Ribeiro, oi Lari, uma das nossas modelos lindas da coleção Metamorfose. Seja bem-vinda à nossa live. Às vezes acontece de passar algum produto, ou prancha demais o cabelo, ou escova demais o cabelo e não trata, o cabelo fica muito ressecado, muito poroso e aí ele fica frágil e começa a quebrar. Ou seja, quebra na estrutura do fio, precisa de tratamento. Queda na raiz do cabelo, nós precisamos avaliar se esse cabelo está no tempo de muda ou se é alguma coisa no nosso corpo. E quando é alguma coisa no nosso corpo, a gente precisa tratar o nosso corpo, ok? Moana, acertei? Bem-vinda, tá assinando pra gente. A Rodrigues Jaqueline também. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Continua compartilhando a nossa live, continuem comentando aqui. E o nosso assunto é sobre fundo de escurecimento. O bendito do fundo de escurecimento. Mas vamos lá. Um próximo ponto que às vezes dá um nó na cabeça da gente. Acontece, a gente não sabe por quê. É quando a gente resolve colorir um cabelo de preto. A cliente já tem um cabelo preto. E esse cabelo começa a desbotar e aparece vermelho. Quem já aconteceu isso no salão, já coloca aqui pra mim, levanta a mãozinha, coloca a mãozinha aqui pra mim, acenando pra mim, pra eu saber que isso aconteceu com vocês, tá bom? Às vezes a gente tá colorindo um cabelo de preto, teoricamente não era pra aparecer fundo de escurecimento ou fundo de clareamento nesse cabelo, já que eu estou colorindo de preto. E aí a gente percebe que quando a cliente começa a lavar o cabelo, esse cabelo começa a aparecer vermelho. Ou então quando a cliente sai no sol, o cabelo não fica mais preto, acaba revelando vermelho. O que está acontecendo com esse cabelo? Ou às vezes ela só faz coloração preta, não faz nada mais do que isso, só coloração preta, comigo no meu salão, só isso, e quando eu vou fazer o Beach-Stocks, por exemplo, esse cabelo desbota e vai para o vermelho. Como assim? Já que eu estou usando preto, eu não usei nem pó descolorante, e esse cabelo, teoricamente, é um cabelo natural, eu estou só usando preto. O que está acontecendo? Vamos lá. Um risco... e um erro que acaba acontecendo algumas vezes dentro do salão de beleza é quando a gente, sem querer, talvez por falta de conhecimento, usa a OX errada nos cabelos. Vamos entender. Se eu tenho um cabelo que já é escuro, por exemplo, o meu cabelo, ele já é escuro, é um 3, mas aí eu resolvi que eu quero deixar ele preto azulado, aquele preto mais escuro do que uma noite. Do que a noite sem lua ainda, né? Pra ficar bem preta, tá bom? Então vamos lá. E aí eu resolvi, porque eu acho que é legal, eu vou lá e coloco a OX de 20 volumes. Porque eu acho que 20 volumes segura mais o pigmento no cabelo, digamos assim. Toda vez que eu utilizar volume 20 em um cabelo natural, eu vou abrir fundo de clareamento. Lembra? Toda OX ela revela um fundo de clareamento, a OX de 20 revela um tom. O X de 30 revela 2 tons, o X de 40, 3 tons.
E a depender da temperatura e da proximidade da raiz, eu ainda vou ter um tom a mais em cada uma dessas OX. Então pensem comigo, se esse cabelo é escuro, é um castanho escuro, igual o meu cabelo que vocês estão vendo aqui na tela, um louro escuro, e eu coloco a cor preta, número 1 da cartela, preto, com o OX de 20, a minha OX de 20 vai abrir o fundo de clareamento desse cabelo, vai revelar um vermelho, e o preto coloração vai abafar o vermelho. Só que esse preto coloração desbota, porque ele é pigmento artificial, não é o pigmento natural da tua cliente, tá bom? Automaticamente, toda vez que essa cliente for lavando esse cabelo, vai desbotando, e se ela fizer uma progressiva e utilizar a prancha muito quente, vai oxidar esse pigmento e vai revelar o fundo de clareamento que eu deixei nesse cabelo. Entendeu? Porque às vezes a gente faz um preto e começa a desbotar e aparece um vermelho no fundo. Nem sempre é o desejo da cliente, ou melhor, quem pinta de preto não tem desejo de ter um cabelo avermelhado. E às vezes a cliente tinha um cabelo natural e eu acabei alterando o fundo de clareamento e esse cabelo passa agora a ter um tom avermelhado e não era isso que a cliente queria. Dilma Carvalho 123 entrou. Dilma, me fala, você está querendo participar? Você quer fazer uma pergunta ao vivo? Só confirma para mim. Se você quiser fazer uma pergunta ao vivo, eu abro aqui para você entrar, tá bom? Confirma para mim, você quer entrar ao vivo para fazer uma pergunta? Dá um joinha se você está querendo fazer uma pergunta que eu abro aqui para você entrar, tá bom? Vocês podem fazer perguntas ao vivo aqui na nossa live, é bem legal. Confirma para mim, Dilma. Se você quiser entrar, eu deixo você entrar para a gente fazer perguntas. E quem mais quiser entrar para fazer perguntas? Ah, joia! Eu imaginei que às vezes a gente clica sem querer para poder entrar na live. Quem quiser entrar, gente, pode chamar aqui que a gente libera vocês para entrarem, tá bom? Entenderam por que às vezes a gente acaba mostrando fundo de clareamento no cabelo da cliente não era o que ela queria? Então, gente, responsabilidade sempre. Trabalhar com cabelo nós precisamos ter responsabilidade. E quando a gente trabalha com cores, nós precisamos ser coloristas. E um colorista não é só aquele que sabe olhar as cores que estão na cartela, decifrar os números que estão na cartela. Um colorista ele tem que ter conhecimento de todas as áreas que envolvem o cabelo, ok? Não é só o pigmento, mas também é o OX, a intensidade da OX que eu vou utilizar, qual a volumagem da OX, quando e qual o momento correto para cada uma delas, tá bom? Caviane, neste caso, o cabelo preto que revela o fundo avermelhado, qual a solução que você me daria? Vamos lá. Se eu continuar só usando preto, eu não vou ter uma neutralização do vermelho. Por quê? Dentro da cor preta, o pigmento mais intenso que eu tenho é o pigmento azul. Lá na nossa escala, na nossa estrela de Oswald, eu tenho aqui a contracor do meu vermelho. Se eu usei a OX errada e acabei abrindo esse avermelhado no cabelo da cliente, que é o fundo de clareamento que se revelou através da OX, se eu usar volume 10, isso não acontece, tá bom? Então vamos sempre que nós formos utilizar cores escuras para escurecer, para matizar, tá? A gente vai usar sempre volume 10, combinado? Sempre volume 10 nesses casos. Revelei o vermelho no cabelo da minha cliente. Qual a contracor do vermelho? Olhando para a estrela de Oswald, ela me diz que a contracor é um verde, ok? Então eu preciso gerar um verde nesse cabelo para neutralizar esse vermelho. Manu, como que eu vou gerar um verde? A gente não tem como gerar um verde no preto, porque a gente não tem 1.3 ou 1.13. A gente não tem, porque preto é o mais escuro que nós temos. Mas quando começar a desbotar esse cabelo, que revelar esse vermelho, a gente pode pegar a mistura, por exemplo, de 5.1 com 5.3, que seria a cor mais escura que eu vou ter na cartela para poder fazer essa correção. Faz a mistura de 5.1 mais 5.3 e aí a gente vai criar a cor verde, porque é azul mais amarelo dá verde, e aí eu vou aplicar no cabelo dessa cliente. Para neutralizar esse vermelho, depois eu posso colocar o preto novamente e aí eu vou ter um preto que vai se fixar por mais tempo, tá bom? Caviane, te respondi? Fala para mim aqui se
se eu conseguir responder a tua pergunta, tá bom? No caso do cabelo preto que desbota para o vermelho, sempre que eu aplicar o preto, ele vai desbotar para o vermelho. Então eu tenho que matizar o vermelho para depois aplicar novamente o preto, tá bom? Faz a correção e depois aplica a cor que ela quer, ok? Lembrando sempre que tinta não clareia tinta, ou seja, 5.1 com 5.3 não vai mudar em nada a cor o cabelo colorido, mas vai ajudar a matizar essa cor avermelhada que ela tem e depois você aplica de novo um, tá bom? Dilma Carvalho, queria saber se a progressiva da Biocal é a base de aminoácidos. Sim, a nossa progressiva é a base de aminoácidos, é uma progressiva segura e a molécula de alisamento dela é o Prolis 100, tá bom? Caviane disse que eu consegui responder a pergunta. Que bom, fico muito feliz. Oliveira Marcinha, você é ótima. Com o chefe, né? O chefe entrou? Eu não vi o chefe entrando aqui, gente. Eu tô tão envolvida que eu gosto tanto do assunto de cores que não vi o chefe entrar. Bom dia, chefe. Gente, o Dinos está lá em São Paulo. Desde a semana passada, quem estava na live com a gente sabe. Ele está em São Paulo desde a semana passada, organizando tudo com muito carinho para vocês poderem ter acesso agora à Biocali de maneira mais rápida. Então, quem tem distribuidores, procure seu distribuidor. Quem não tem distribuidor, a gente tem um e-commerce que você pode fazer suas compras através do e-commerce e agora vai chegar super rapidinho porque agora a gente tem um CD em São Paulo, as coisas ficam muito mais práticas. Meninas, o assunto tá bacana. Quem tá gostando do assunto, comece a dar coraçõezinhos aqui para o Instagram entender que esse assunto é relevante e compartilhar para mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Quando que eu vou indicar para minha cliente escurecer o cabelo? Sempre que eu falar em escurecer, eu não estou falando em pintar de preto, eu estou falando em escurecer do tom que ela está. Ela pode estar no 8 e querer ir para um 7, ela pode estar no 9 e querer ir para um 6, assim como foi um dos casos que nós contamos aqui na nossa live, tá bom? Quando que eu preciso indicar? Eu falei um pouquinho mais cedo aqui sobre clientes que estão com cabelo muito loiro, não querem escurecer, mas não querem tantos fios loiros. Ou porque ela está sempre refazendo as mechas e usando técnicas diferentes. E aí automaticamente ela não está conseguindo separar e fazer as mesmas mechas. Acaba que a gente pega novas mechas e vai deixando esse cabelo cada vez mais claro, cada vez mais claro, cada vez mais claro. Nem sempre é isso que o cliente quer. Então o que a gente precisa fazer? Nesse caso, mechas invertidas. Mais mechas na raiz, mas no comprimento eu preciso fazer mechas invertidas. Nesse caso, eu estou fazendo o escurecimento de mechas em específico. Eu não estou fazendo o escurecimento total do cabelo. Eu estou fazendo um escurecimento em partes específicas do cabelo, ok? Então, nesse caso, eu preciso utilizar a nuance cobre mais a nuance que vai neutralizar essa cor, tudo junto na mesma coloração. Por quê? Porque não dá para fazer duas colorações separadas, já que eu estou trabalhando em mechas invertidas. Porque senão eu corro o risco muito grande de manchar as outras mechas e eu perco muito tempo, porque eu não vou conseguir ficar pegando essas mechas separadas, ok? Então, nesses casos de escurecimento, nós vamos escolher uma cor que tenha nuance para devolver o fundo de escurecimento desse cabelo, mais uma nuance para neutralizar. Então, geralmente, entre essas nuances vão estar 4.1, ou melhor, 4.41 ou 417, 741, enfim, esses três números vão estar muito juntos quando nós vamos trabalhar com fundo de escurecimento para mechas invertidas, ok? A cor vai ficar muito linda e o resultado para sua cliente com certeza vai ser transformador. Outro momento em que eu posso indicar o escurecimento, quando a cliente já tem um cabelo muito claro e ela não quer mais esse cabelo claro, ela quer voltar para o natural dela, digamos assim. Nós vamos escurecer esse cabelo usando o fundo de escurecimento no momento certo, ok? Vamos utilizar o fundo de escurecimento no momento certo. Vamos fazer uma pré-pigmentação desse cabelo e devolver a cor que a cliente quer. Nada de escolher a cor escura que ela escolheu, 5.1, 6.1 ou 6.0, enfim, mostra a cartela de cores para ela, deixa ela te direcionar e daí você vai fazer uma repigmentação, devolvendo essa cor e depois colocar a cor desejada, ok? Vamos lembrando aqui, o telefone do nosso CD em São Paulo já está disponível para quem quiser fazer seus pedidos, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Biocali Profissional. O DDD é 011, DDD de São Paulo, 2292-3844.
Não custa nada lembrar, DDD 11 2292 3844. Esse é o número do nosso CD em São Paulo, que está super disponível para atender vocês com todo carinho, que é o carinho que a Biocali Profissional trata todos nós profissionais da beleza, tá bom? Ligue já. Ligue já é da minha época. Entendedores entenderão, gente. Se alguém entendeu essa piada do ligue já, coloca um coraçãozinho aqui para me saber, tá bom? A Iracema Pasmer, em proporções iguais, vamos lá. Pensando neste caso do cabelo 9, que é um louro super claro, que quer ir para um 6. Depende do que eu quero fazer. Para ser mais seguro, eu posso, por exemplo, pegar o 6.1 e colocar junto com o 6.4 e o 6.7. Mas quem que eu preciso mais nessa correção? Vamos lá. Então eu vou dividir o meu tubo em 3. Vamos pensar que eu vou dividir meu tubo em 3. Eu tenho 90 gramas. Então eu vou pegar 30 gramas de cada um deles para que eu monte um tubo completo. Ok? Caso eu queira que essa cor fique mais fria, eu vou aumentar no pigmento azul, no caso 6.1. Se eu quero essa cor fria, mas eu quero uma intensidade maior de marrom, então vou aumentar no ponto 7, porque o 7 para nós é o marrom, é quem gera o marrom na coloração. Claro que na mistura do ponto 4 com o ponto 1, eu já vou gerar um marrom também. Mas como o meu laranja nessa mistura, a ideia dele é repigmentar primeiro para depois corrigir, eu coloco o marrom junto, que é o ponto 7, para eu ter uma cor mais bonita, uma cor mais fria, ok? Pode sim misturar em proporções iguais, quando você iniciar os processos. Gente, para quem está assistindo essas lives aqui, semanalmente a gente está trazendo um monte de dicas para vocês. Semana passada nós tivemos 2 lives, onde nós falamos sobre cabelos cacheados, e a segunda live nós falamos sobre progressivas versus loiros. Quem não assistiu, tá online ainda? Tá online ainda as 2 lives da semana passada? Tá online ainda aqui no nosso Instagram. Quem não assistiu, tá disponível ainda. Live sobre cabelos loiros, cabelos cacheados. Podem ou não ser loiros? Nós temos uma live falando sobre isso. Tem a live falando só sobre loiros versus progressiva. Posso fazer progressiva em loiros? Qual o momento de fazer a progressiva? Como fazer essa progressiva? Essas 2 lives estão aqui no nosso Instagram, dá para você assistir ainda. E a live dessa semana, que já está chegando no finalzinho, bem finalzinho mesmo, nós estamos falando sobre fundo de escurecimento, a necessidade de termos conhecimento sobre fundo de escurecimento. Qual o momento que eu devo sugerir para minha cliente escurecer os fios? Ou quando que a minha cliente chega com essa ideia de escurecimento, como que eu devo direcionar esse escurecimento? É um escurecimento total? É um escurecimento parcial? Parcial nas mechas invertidas, por exemplo, ou total quando ela quer voltar a ter a cor natural dela. É muito importante que tenhamos essa expertise. Não é só fazer loiros. Um bom colorista sabe o momento também de escurecer. É escurecer com preto? Sim, às vezes ela quer voltar para o preto. Ou ela quer se transformar e ir para o preto. Geralmente eu falo com as minhas clientes sobre quando elas me sugerem a sair de um loiro para o preto. Eu converso com elas para mostrar que é uma mudança muito radical. Sair de um cabelo loiro para um cabelo preto é muito possível, desde que você faça a repigmentação desse cabelo para colocar esse pigmento escuro. Porém, é uma mudança muito radical. E se ela quiser voltar para o loiro, vai demorar, porque ela vai ter que retirar um pigmento preto. E nem sempre esse cabelo vai ter resistência. Então eu sempre converso com as minhas clientes e direciono elas o seguinte: quer escurecer? Vamos escurecer, mas vamos escurecer na altura de 6, que ainda é loiro. E quando ela quiser voltar para o loiro dela, é possível. Eu prefiro mostrar para a cliente o que pode acontecer caso ela queira ir para o preto e depois se assustar e querer voltar para o loiro. A decisão é sempre da cliente, mas nós como profissionais precisamos mostrar para ela que nós temos conhecimento para fazer o trabalho que ela pediu, mas existem possibilidades, ok? Fala mais sobre mechas inversas, o VK Studio de beleza. Nós falamos um pouquinho aqui sobre mechas inversas
em momentos de clientes que querem escurecer um pouco do loiro, não alterando a cor total das mechas, mas como forma de correção. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. A Iracema disse que aprendeu muito. Que bom, fico muito feliz, feliz mesmo de poder contribuir com o conhecimento de vocês. Fico muito, muito, muito feliz. Continue dando coraçõezinhos, porque agora eu fiquei feliz. A Iracema disse que está aprendendo comigo. Que bom, fico muito feliz mesmo. Mas vamos lá. Às vezes chega uma cliente no nosso salão, ou por um erro, ou porque ela comprou coloração na farmácia e aplicou em casa, porque ela achou que conseguia fazer sozinha, ou porque ela fez mechas e o cabeleireiro não conseguiu chegar no fundo de clareamento da mecha que ela queria, e aí fica aquele cabelo cheio de mecha laranja. E acreditem, quando o cabelo está muito laranja, não adianta eu querer puxar novas mechas em cima dele, porque quando eu puxar mechas para colocar no fundo de clareamento do 8, por exemplo, ou do 9, que é um amarelinho bem claro, esse amarelo vai evidenciar o laranja. Quem aqui já passou por isso? A cliente chega com cabelo laranja e aí a gente tenta puxar novas mechas para tentar ficar mais loiro e neutralizar o laranja. Quem aqui já passou por isso? Coloca a mãozinha assim, só para saber. Só para saber que eu não estou sozinha nesse mundo, tá? Às vezes a cliente chega com um erro, tá com cabelo muito laranja e aí ela quer abafar aquele laranja. Aí na cabeça do profissional, às vezes a gente pensa, não, vamos fazer então várias mechas. Vamos fazer novas mechas mais claras para esse cabelo neutralizar o laranja. Isso não acontece. Ele fica mais laranja ainda. Aparece muito mais esse laranja. Então, nesse caso, o indicado não é abrir novas mechas, e sim fazer mechas invertidas e neutralizar as mechas que ficaram alaranjadas, tá bom? No meu canal do YouTube, Emanuele Carvalho, tem um passo a passo de um cabelo de uma cliente que ela descoloriu sozinha em casa o cabelo por 2 vezes, porque ela queria ficar com o cabelo acobreado. Só que em casa a gente sabe, não tem como a gente sozinha fazer uma descoloração e ela ficar perfeita. E essa cliente resolveu que ela podia, e ela fez 2 descolorações, acabou o cabelo dela, ficou super manchado, e era um cabelo assim bem comprido, tipo o meu, então ficou com muitas partes manchadas mesmo. Ela falaram que querem meu copo, o chefe falou que quer meu copo. Gente, olha que chique a minha caneca. Eu amo biocalho profissional, porque eu realmente amo biocalho profissional. Um luxo minha caneca. Mas enfim, a minha cliente, ela acabou descolorindo o cabelo sozinha e manchou muito. E uma das formas que eu tive para corrigir o cabelo dela foi fazer mechas e escurecimento ao mesmo tempo. Quem quiser saber como que a gente consegue chegar nesse resultado, corre lá, que dá para vocês verem todo o passo a passo. É uma aula, gente, é uma aula do início ao final. Eu não mascaro o cabelo, não. Eu mostro todo o passo a passo, ok? Então, é necessário que eu faça mechas de escurecimento. Às vezes, só de puxar novas mechas inversas, já vou ter um efeito de amenizar esse laranja do cabelo da cliente. E às vezes esse é o resultado que ela quer, tá bom? Então, trabalhar com mechas inversas, pessoal, é muito bom. Se a cliente chegou e ela tá com um monte de mechas novas e ela não quer mais aquilo, tá muito laranja, você pode começar a fazer as mechas inversas. Como que funciona a mecha inversa? É o mesmo processo, é a mesma técnica que você usaria para fazer novas mechas com pó descolorante. A diferença é que ao invés de você colocar pó descolorante no papel, você vai colocar tinta, ok? A diferença é essa, você vai fazer o mesmo processo de divisão de mechas, porém você vai colocar a coloração dentro do papel, ok? Uma dica para quem está começando a trabalhar com mechas e tem uma certa dificuldade, às vezes, até de fechar o papel para que ele não escorra. Quando a gente está trabalhando com mechas invertidas, tem que tomar muito cuidado, porque se o papel escorrer, vai manchar e vai manchar muito, porque a gente está trabalhando com mechas invertidas e estamos trabalhando com uma cor mais escura, tá bom? Quando a gente trabalha com pó descolorante que vaza e mancha, a gente consegue corrigir. Mas quando mancha na coloração, dá muito mais trabalho, porque eu vou ter que tirar o pigmento muito escuro que eu acabei de colocar. Então, a minha dica para quem vai começar a trabalhar com mechas inversas é não inventar a roda. Não pegue aquelas técnicas mais difíceis, não. A técnica mais tradicional que vocês podem utilizar é a que vai ajudar vocês. Manu, o que seria uma mecha mais tradicional? Sabe aquela mecha que a gente faz na horizontal?
divide a nuca na horizontal e eu costuro a mecha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Jaime, me presta essa boneca aqui, por favor. Quando eu trabalho na horizontal, eu acho que tem um pente ali dentro também, por gentileza. Quando a gente trabalha na horizontal, o risco do papel escorrer é menor, porque eu estou trabalhando na linha reta. Se não tiver, eu faço com a minha caneta. Serve pincel. Pronto. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui a minha boneca. Amor à primeira vista com a Biocali profissional. Ah, Charles, isso mesmo. Biocali, a gente se apaixona. Então, vamos lá. Se você não tem costume de trabalhar com mechas, ou você tem medo e tem medo do papel escorrer, eu indico vocês começarem a trabalhar com mechas na horizontal. Existem muitas mechas, muitos desenhos de mecha, até desenhos na diagonal, por exemplo, que é quando a gente divide o cabelo assim, ó, em forma de seta. Eu tô trabalhando com cabelo. Esse aqui é um cabelo louro, é mais complicado, mas deu pra ver, né? Ele não tá reto, ele tá na diagonal. Quando eu trabalho... Cadê o rosto da boneca? Achei. Quando eu trabalho na horizontal, o risco do papel escorrer é menor, tá bom? Então vamos lá, divide a nuca da minha cliente. Tem presilha ali dentro, Jai? Oi? Tem presilha ali dentro? Pega pra mim, por favor. Gente, eu não sei quanto tempo que eu ainda tenho de live, eu vou tentar ser bem rápida aqui. Que eu acho que deve estar para cair já. Começou? Não, me dá mais uma. Aí, valeu. Então, vamos lá. Trabalhem na horizontal. Na horizontal, o papel vai escorrer menos. E aí, quando vocês tiverem mais controle, estiverem mais acostumados, aí vocês podem começar a trabalhar na diagonal. Divide a mecha que vocês vão trabalhar e costura a mecha. O que é costurar? Ó, tá na horizontal, tá vendo? Horizontal é a linha do horizonte. Ela não tá nem para baixo, nem tá para cima, ela tá na horizontal. E aqui eu costuro, tá? Tiro as mechinhas, deixo uma, tiro uma, deixo uma, tiro uma, deixo uma, tiro uma. Essa boneca loira é mais complicado de mostrar. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ó, tá vendo? Eu desenhei a mecha, eu fiz uma costura. E aí assim o papel escorre menos, tá bom? Quando eu faço assim, o papel escorre menos. Para mechas invertidas, para quem está iniciando, eu indico começar com mechas na horizontal, costuradas, porque assim é melhor pra gente. O risco de escorrer vai ser bem menor. Pessoal, serviu para vocês? Falem aqui para mim o que vocês acharam, quem ainda está aqui comigo nessa live. Nós estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito, muito, muito a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Espero que eu tenha ajudado de maneira que tenha aberto os olhos de vocês para esse assunto, que não é só interpretar os números da coloração, mas também quando o momento certo de escurecer, como escurecer e manter o cabelo com saúde. A VK Estúdio de Beleza conseguir te ajudar nas mechas invertidas. A partir de agora, comece a fazer mechas aí. E essa técnica de mechas na horizontal não é só para mecha invertida. Para quem está começando a fazer mechas, é uma das melhores, tá? Porque o papel não escorre, então você tem mais segurança. Lembrando sempre que para o papel não escorrer, é necessário a gente... o chefe falou que ainda tem muito tempo. Eu não sei quanto tempo que tem, mas daqui a pouco já começa a cair. Eu vou ficar aqui até cair, chefe. Pode ficar tranquilo. Celestina, bom dia. Galdão Cosméticos de Rondônia, chegando aqui com a gente. A Caviane, obrigada por dividir conhecimento. De nada, de nada. A minha função por aqui é compartilhar conhecimento sempre. Lembrando que se a gente não quer manchar a mecha, precisa colocar sempre pouco pó descolorante. Não adianta querer fazer mechas muito grossas. Toda vez que eu faço mechas muito grossas, eu vou ter que automaticamente colocar muito pó descolorante dentro do papel. Quando eu coloco muito pó descolorante, o pó descolorante ele tem a ação de oxidação. Então ele vai aquecer, a UX vai começar a liberar oxigênio, vai acabar em 26 segundos, gente. Ó,
Beijo no coração de vocês. Dinos falou que tem 24 minutos. Não, chefe. Só tem 19 segundos para finalizar. Já tem 1 hora que eu estou aqui falando. Ó.